amigos do LAC Concursos, professor Marcelo mais uma vez com vocês para mais uma aula de atualidades. Na verdade hoje a gente vai estar gravando duas. Eu falo na boa, tô na quarta-feira, aí na sexta a gente completa a gravação da semana. A gente abordou na semana passada, foi a saída do Reino Unido, certo? O Brexit. O que mais que nós gravamos? Gravamos isso aí. Caramba, eu tô com a memória fraca. E teve mais uma aula nossa. Essa semana aqui eu vou gravar dois temas. Um, de repente, vocês até vão falar que não é tanto atualidades, mas vocês vão ver no final o que é, por causa de um relatório que eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Beleza? Eu esqueci o segundo tema que eu gravei semana passada. Mas tudo bem, memória fraca, vamos trabalhar, né? Aí, sexta-feira, eu vou gravar a questão da Olimpíada no Rio de Janeiro. Tá joia? E os desdobramentos que a gente tem. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Marcelo, transgênico? Pô, mas transgênico, atualidades? Cara, eu resolvi gravar por causa de uma coisa que teve agora no mês de maio. Só que eu vou procurar fazer um histórico para todo mundo ficar também tranquilo, né, sobre o tema. E eventualmente qualquer coisa que cair sobre isso, né, biossegurança, que é o protocolo de Cartagena, certo? Tem a ver com isso, da ONU, vocês já vão estar tranquilos, tá? Então, para começar isso aqui, eu resolvi fazer uma regressão, uma remissão lá atrás. Então, vamos lá. Tá aqui, moçada. Gente, olha só. Essa aqui é uma coisa que tem gente que não acredita, né? Mas vocês sabem que physician é uma outra palavra no inglês para médico. O cara é médico, pô. Certo? Beleza? E me parece que esse número aí, ó, 20.679 deles, dizem que Lucky Strike, eu não estou fazendo a propaganda, mas é menos irritante, certo? Para a proteção da sua garganta contra irritação e tosse. Cara, é brincadeira, certo? Médico endossando cigarro, você entendeu? Beleza? E outra, não é só médico não, hein? O seu dentista também. O seu dentista também. Tá? Eu recomendaria Viceroy, certo? Beleza? Porque filtra a fumaça, é melhor. Tá joia? Tá recomendando esse cigarro para você. Pessoal, é claro que aqui vocês estão vendo que eu não estou querendo fazer nenhuma crítica à classe médica ou aos odontólogos, de maneira nenhuma, gente. Não tem nada a ver com isso. Até porque é uma propaganda dos Estados Unidos, é velha. Tanto se é verdade, você está vendo que não é foto, é desenho do cara. Tá? Não é fotografia. Mas isso aqui já aconteceu. Brincadeira. Médico, dentista fazendo propaganda de cigarro. Tá? O que nos dias de hoje seria uma coisa impensável. Certo? Agora, por que isso aconteceu? Gente, isso aconteceu porque o pessoal não sabia o que o cigarro provocava. Tá? Aliás, se você pega a maior parte dos filmes em preto e branco, aqueles filmes, né, tipo Casablanca, etc. Cara, antigamente, cara, todo mundo fumava. Fumava, era uma coisa glamurosa, era sensual, todo mundo fumava, aquele ambiente esfumaçado. Ou então aquele estereótipo da cena de sexo, terminava fumando na cama. E aí, foi bom pra você? Você entendeu? Essas coisas, todo mundo fumava, certo? E por quê? Gente, porque o cigarro efetivamente é um coquetel. É um coquetel com trocentas substâncias químicas lá dentro. E outro, também não estou criticando meus queridos concursandos e concursandas que eventualmente fumam. Pelo amor de Deus, gente, esse país é livre. Isso é problema de cada um, certo? É que nem, com todo respeito, vale até para quem fuma cigarro. Uma vez eu estava tomando cerveja, 9 horas da manhã, lá na frente da casa da minha mãe, depois de uma pelada. Tá aí, de repente, passou uma senhora conhecida lá. Nossa, tomando cerveja 9 horas da manhã? Aí eu falei, pra senhora ver, né? E minha avó chegou aos 103 anos. O quê? Tomando cerveja? Não, cuidando da vida dela. Você entendeu? Cada um cuida da sua. Cuidando, vamos brincar de cuida? Cada um cuida da sua. Então, eu não estou
falando nada, pessoal, aqui para os nossos queridos amigos e amigas que eventualmente fumam. Não tem nada a ver, isso não é problema meu, o país é livre. E parece que quando você pergunta para quem fuma, certo, tem o hábito, fumar, na hora que o cara traga e joga lá para dentro, pelo amor de Deus, gente, acho que é nicotina, dopamina, serotonina, um monte de nina que vai lá para dentro e que efetivamente parece que dá uma sensação de relaxamento. O cara desestressa, ele relaxa, você entendeu? Você sente aquela sensação de, sabe, alívio e tal, e, porra, é bom, dá uma sensação boa, é a química da coisa, você entendeu? Certo? Que para alguns também é álcool. Tá, vou falar que são duas drogas socialmente aceitas, tabaco e álcool. Que seja, pronto. Qual é o problema do cigarro? O problema é que o efeito, rapidinho, pum, já foi. Qual é a solução? Tem que mandar mais. Tem que mandar mais, doutor, tem que mandar mais. Certo? E o problema, nessa época aqui, é que o pessoal não sabia o que o cigarro causava. O que ele poderia causar. O pessoal não sabia. As pesquisas estavam engatinhando, você não tinha estudo sobre isso, tal. Beleza. Mas a indústria do tabaco sabia do que ele era feito. Sabia qual era o componente químico que estava ali, qual era o efeito que ia provocar, qual era o objetivo de ter aquele... Sabia. Só que ninguém falava. Você perguntava tal e ninguém falava tudo, certo? Nada disso. Tá? Até que provavelmente alguém começou a fazer pesquisa. Claro, médicos, cientistas, a turma começou a pesquisar, poxa. E aí não é possível, de repente, um cara trabalhando 15 anos como médico num hospital, atendeu casos de AVC, certo? De trombose, enfisema pulmonar, câncer de boca, laringe, faringe, pulmão, esôfago, doenças cardiovasculares. E, de repente, 99% dos pacientes eram fumantes. Mas não é possível que isso seja uma coincidência. Alguma coisa aí tem, certo? Então eu pessoalmente recomendo para vocês, muitos obviamente já assistiram, O Informante, que é com Russell Crowe e Al Pacino, que conta um episódio verídico, uma daquelas histórias verídicas, certo? Que se passaram lá nos Estados Unidos, de um engenheiro químico, que trabalhava na indústria do tabaco e que resolve contar do que o cigarro é feito, qual é o efeito, o que provoca, como que funciona. Que ele é feito para viciar, para tornar a pessoa um adicto, entendeu? O filme é O Informante, certo? Beleza? Então tem esses casos. E aí o pessoal começou a pesquisar, até que num determinado momento, pessoal, não teve como. Tá? A indústria do tabaco foi obrigada a admitir. Não tinha mais como. Estava sendo processada em 40 estados dos Estados Unidos da América. 40 estados de 50 moveram ações contra a indústria do tabaco nos Estados Unidos da América. E aí, não, vamos parar com isso, vamos chegar a um acordo. Beleza, vamos chegar a um acordo. Quanto que é? 368 bilhões de dólares. 368 bilhões de dólares em indenizações e punições. E isso em dinheiro de 1997. Vou arredondar, 20 anos atrás. A indústria do tabaco concordou em pagar isso aqui para acabar com todas essas ações nesses 40 estados americanos. Porque aí ficou impossível, moçada. Olha só, venha para o mundo de Marlboro. Sei lá o que é de Marlboro. Beleza, está aqui o cowboy morrendo aqui, no hospital. Está aqui ele aqui. Certo? O caso desse rapaz aqui é que ele está com 34 anos de idade. Começou a fumar aos 13, 2 maços por dia. Está ele aqui, indo pro buraco.
Não estou querendo com isso, claro, até parece que quem sou eu para fazer isso. Cada um já fez suas opções. Se, por exemplo, a minha droga é álcool, cerveja, eu tomo, pronto. Isso é problema de cada um. Mas está aqui o efeito. O pessoal pesquisou e vamos ver. É isso que provoca, é isso que causa. Então, hoje é diferente. Hoje é diferente. Você vai, como eu disse, o país continua sendo livre. Brasil, o país é livre. Livre-arbítrio. Certo? Você tem o direito de escolher, fazer suas escolhas, opções, certo? Fumar não é fora da lei, não há problema nenhum. Agora, hoje, você chegou lá no barzinho, você chegou lá no mercado, chegou na padaria, tem lá o cigarro, você pegou a carteira, a foto do câncer está lá, certo? Necrosado, de repente aqui trombose, amputou, o pulmão preto, impotência, problema no feto, pode provocar aborto, doença cardíaca, meu querido, avisado você está. Avisado você está. Está aqui, ó. Pronto, beleza, está fazendo sua opção, tranquilo, a gente respeita, procuramos avisar. Mas se mesmo assim você quer, tudo bem, sem problema. Não vai reclamar depois. Pronto, está aqui. Então hoje você é avisado sobre os malefícios que o tabaco causa. Da mesma maneira que você é avisado sobre os malefícios que a cerveja causa, etc. Tudo bem. Beleza? Tá, mas tá bom, não estou entendendo. Você começou com isso aí na aula? Exato, eu estou fazendo esse gancho. Que já aconteceu com a indústria do tabaco. Certo? Você vê como que era antigamente, quando ninguém sabia, ninguém fazia ideia. Todo mundo fazia propaganda, relaxa, com a sensação de, não tem problema, eu recomendo isso aqui, filtra mais fumaça, não vai fazer mal para você, certo? E não irrita a sua garganta, maravilha. E hoje, o que a gente tem, tá? E onde que eu vou chegar com isso? Aí que eu fiz o gancho para fazer a analogia. Vamos lá. Pessoal, esse aqui, para quem não conhece, é Norman Ernest Borlaug, tá? Ele era engenheiro agrônomo, natural do estado americano de Iowa, tá? Formado na Universidade de Minnesota, e muitos consideram este senhor o pai, certo? Grande entusiasta da Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde, a expressão Revolução Verde, refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção agrícola a partir da década de 50 nos Estados Unidos e na Europa, e nas décadas seguintes em outros países. Certo? A Revolução Verde é um amplo programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo, por meio do uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução do custo de manejo. O modelo se baseia na intensiva utilização de sementes geneticamente alteradas, podem ser híbridas, particularmente sementes híbridas, certo? Que hibridação não tem problema nenhum. Insumos industriais, fertilizantes, defensivos, adubos, mecanização, produção em massa de produtos homogêneos e diminuição do custo de manejo. Também é acreditado à Revolução Verde o uso intensivo de tecnologia no plantio, na irrigação e na colheita, assim como no gerenciamento da produção. Certo? Esse ciclo de inovações se iniciou com os avanços tecnológicos de pós-guerra, embora a expressão Revolução Verde só tenha surgido na década de 70. Desde essa época, pesquisadores de países industrializados prometem, através de um conjunto de técnicas, aumentar estrondosamente as produtividades agrícolas e resolver o problema da fome nos países em desenvolvimento. Mas, contraditoriamente,
além de não resolver o problema da fome, aumentou a concentração fundiária e a dependência de sementes modificadas, alterou significativamente a cultura dos pequenos proprietários, promoveu a devastação de florestas, contaminou o solo e as águas e gerou problemas de saúde para agricultores e consumidores. Ou seja, igualzinhos o cigarro. Se bem que aqui é uma outra coisa, mas vai lá. A Revolução Verde, esse senhor, ele era absolutamente bem intencionado. E eu acredito nisso. Tanto é verdade que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Certo? Esse movimento provou que Thomas Robert Malthus estava errado. Todos nós aqui que estudamos já demografia e as teorias das populações, entre elas a teoria malthusiana, nós nos lembramos que Malthus, lá no século XVIII, finalzinho XVIII, comecinho XIX, com os seus ensaios sobre as teorias das populações, estabeleceu um primeiro princípio de que a população de um local geralmente dobra de tamanho a cada 25 anos, ou então cresce segundo uma PG, uma progressão geométrica. Já a produção dos meios de subsistência, na melhor das hipóteses, cresce segundo uma PA, uma progressão aritmética, ou seja, produzir comida. O que significa população em PG, comida em PA? Simples, não vai ter comida para todo mundo. Essa era a visão malthusiana. Então a Revolução Verde veio também como uma resposta para isso, para combater o problema da fome, principalmente nos países em desenvolvimento. E por incrível que pareça, por acaso, hoje, se nós perguntarmos, tem comida suficiente no planeta inteiro, ou seja, a produção de alimento em todo o planeta é suficiente para abastecer toda a população mundial? Sim! E você sabe essa resposta? Você conhece essa resposta? Sim! Tem comida suficiente para todo mundo se alimentar. Então, por que algumas pessoas ainda passam fome? Marcelo, está na cara, porque ela é mal distribuída. Se você não tiver esse aqui, você não come. Marcelo, é por isso que, por exemplo, hoje a obesidade infantil é um problema no Brasil. O modo de vida, o estilo de consumo que nós estamos tendo. Comer muito não significa comer bem. Estar bem alimentado não significa estar bem nutrido. São coisas diferentes. Certo? Então comida para todo mundo tem, moçada, mas a divisão dela é absurdamente heterogênea e desigual. Tem gente que não tem acesso. Sem isso aqui você não come. Certo? Beleza? Então a intenção podia ser boa. E eles conseguiram, vamos dizer assim, aumentar a produção de alimento em PG. Houve esse aumento. E você tem comida para todo mundo, mas você não conseguiu resolver o problema da fome. E você ainda trouxe consequências de impactos ambientais, concentração fundiária, problemas com agrotóxico, etc. Agora, inegavelmente, grosso modo, este senhor e o movimento que ele iniciou, esse de modernização, tecnologia, pessoal, é o que nós conhecemos como agribusiness ou agronegócio. É a cadeia do agronegócio, tá? São imagens como essas aqui, se bem que aqui pode ser até um agricultor familiar, porque você está vendo que não é mecanizada, mas ele está aplicando o defensivo. Então está dentro do espírito da Revolução Verde. Aqui está a mecanização, certo? Beleza? Agora, com esse processo, o que aparece? Moçada, aparecem os organismos geneticamente modificados, os OGM, certo? Muito bem. E o que são os OGMs? Segundo a definição do Ministério da Agricultura, todo e qualquer organismo que teve seu material genético, DNA, modificado por meio de técnicas aplicadas pela engenharia genética em laboratórios. Dentre os organismos geneticamente modificados, existe um grupo chamado transgênico, que envolve organismos que contêm um ou mais genes transferidos artificialmente de outra espécie.
Ou seja, não é que você teve uma modificação na cadeia genética dele. Você teve a inserção de um outro gene que veio de outra espécie. Então ele é um transgênico, certo? A técnica da transgenia tem como objetivo principal selecionar plantas e animais mais resistentes a doenças, pragas, defensivos agrícolas, agrotóxicos e mudanças climáticas, e que sejam também mais nutritivos e produtivos, certo? O milho e a soja estão entre os alimentos mais consumidos de origem transgênica. Há ainda o algodão geneticamente modificado, que é amplamente produzido em agriculturas de todo o mundo. O salmão transgênico foi o primeiro produto de origem animal a ser liberado para o consumo humano. A Lei de Biossegurança do Brasil, aprovada em 2005, certo? Estabelece normas sobre a pesquisa, produção, distribuição e comercialização dos OGMs. A promulgação dessa lei ocorreu em contexto de intensa polêmica e debate sobre os possíveis danos e riscos à saúde humana e impactos ambientais que produtos transgênicos podem causar. Os defensores dos organismos geneticamente modificados afirmam que a produção de alimentos mais resistentes e nutritivos é um diferencial para combater o problema da fome, principalmente em um contexto de crescimento populacional. E, nesse caso, o Brasil torna-se objeto de muita atenção, uma vez que é uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo. Já os críticos dos transgênicos relatam que os mesmos podem trazer consequências ainda desconhecidas à saúde humana, tais como possíveis alergias e resistência a antibióticos. No caso do meio ambiente, as consequências podem ser ainda mais sérias, gerando perda de biodiversidade, empobrecimento do solo e estimulando o aparecimento de superpragas existentes aos defensivos. Estudos recentes corroboram com a divulgação dessas críticas. Pesquisadores afirmam que a produção e o consumo de organismos geneticamente modificados devem estar baseados no princípio da precaução e na bioética, situação que não ocorre na prática, certo? Dentre as vantagens dos organismos geneticamente modificados, podemos citar a capacidade de produção de sementes com qualidade nutritiva maior que as sementes orgânicas, o aumento e a melhoria na produtividade pela maior resistência às doenças e pragas, a redução nos custos de produção e a expansão no conhecimento científico. As principais desvantagens incluem os já citados problemas de saúde, estimulação ao aparecimento de alergias ou possibilidade de serem carcinogênicos, cancerígenos ou venenosos, e ambientais, perda de biodiversidade e incentivo ao aparecimento de pragas mais resistentes. O fato dos transgênicos serem produzidos, em sua maioria, por grandes produtores, ignorando os agrossistemas sustentáveis, e os pequenos produtores que não têm acesso facilitado às sementes que foram manipuladas geneticamente, e o domínio da tecnologia de geração dos transgênicos por pouquíssimas empresas multinacionais. Certo? Então você é principalmente para grande produtor e você está preso a uma multinacional. Tá? Por tudo que ainda precisa ser conhecido a respeito dos organismos geneticamente modificados, cabe ao consumidor optar pelo seu uso ou não, de acordo com seu estilo de vida e sua consciência ecológica, sendo fundamental a participação de toda a sociedade na opinião sobre a liberação ou restrição dos organismos transgênicos. O problema é que muitos fabricantes sequer alertam o consumidor da utilização dos OGMs. Pessoal, por gentileza, vocês que me conhecem, claro, todo mundo está sabendo que você quer Ctrl+C, Ctrl+V. Até parece que... entendeu? Todo mundo sabe. Coloquei aqui para ter clareza sobre o assunto. Mas agora vamos, porque você sabe que eu não sou de ficar lendo texto em aula. Negócios, eu gosto muito de imagem e vamos argumentar. O que vocês estão percebendo? Marcelo, eu entendi. Você está fazendo analogia com o cigarro. O cigarro
certo? Tabaco, todo mundo fumava. Você mostrou médico, dentista, e ninguém falava nada. Por quê? Porque ninguém sabia o que provocava, o que podia causar, quais as consequências do consumo, certo? Muito bem. E agora vem a Evolução Verde. Com a melhor das intenções, aumentar a produtividade agrícola, combater o problema da fome, mecanizar, uso intensivo de tecnologia, adubação, fertilizante, irrigação, se é melhoramento genético, a hibridação não tem problema. Quando alguém fala milho híbrido, semente híbrida, até aí tudo bem, é um híbrido. É igual cruzar cavalo com asinino, equino e asinino, certo? Vai nascer um muar, mula, certo? Burro, é híbrido, beleza? Tudo bem? Você cruzar um caprino, cabra, bode, com um carneiro, uma ovelha. Vai sair um híbrido. Tudo bem. Aí não tem tanto. Mas aqui nós estamos falando de um organismo que foi geneticamente modificado. O que é para nós uma coisa relativamente nova. O ser humano é bicho fuçador. Isso é novo. Feito, certo? Pesquisa com a melhor das intenções, aumentar a produtividade, o valor nutritivo, mais resistente a doenças e pragas. Maravilha! Agora, o que um organismo geneticamente modificado pode provocar no nosso organismo? O que? O que? Qual é hoje a pesquisa conclusiva, definitiva que nós temos sobre isso? Se não, aí eu vou fazer uma outra analogia com o cinema. Fica aparecendo aquele filme, Eu Sou a Cura, do Will Smith, que na verdade é um remake de um filme do Charlton Heston, lá atrás, chamado A Última Esperança da Terra. Você lembra que o Will Smith, alguém parece que inventa uma vacina contra o câncer, todo mundo acha lindo e começa a tomar. Aí ela dá uma reação, vira aquele monte de zumbi. E aí ele fica no filme tentando achar a cura. Achar a cura. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Porque eu tenho que pensar igual o cigarro. Beleza, o transgênico está aqui com a melhor das intenções, mas o que pode provocar no meu organismo? E se eu não tenho uma conclusão definitiva sobre isso? Como é que fica? Como que fica? Eu tenho que saber. É meu direito saber. Não meu, de toda a sociedade, todo o planeta. Tá? Então é essa questão que está sendo colocada aqui. Tem prós, contras, mas o que nós estamos abordando é principalmente isso. Se já aconteceu com a indústria do tabaco, por que não poderia acontecer aqui? Porque eu tenho que imaginar que, por exemplo, se aquela propaganda que eu mostrei do médico é da década de 50, e aquele acordo que eu mostrei da indenização da indústria do tabaco é de 97, significa que durante 47 anos, se eu tomar como referência 1950, durante 47 anos, a indústria do tabaco assistiu tranquilamente, impassível, o mundo inteiro fumando, sabendo do que o cigarro era feito, quais eram os elementos químicos que iam dentro dele, sabendo que o objetivo dele era provocar dependência, e nunca avisou ninguém. Nunca avisou ninguém. Você entendeu? Nunca. Tá? E aí? Por que eu vou ser obrigado a acreditar que agora o pessoal mudou? Agora eles estão mais éticos. Ou o que interessa é ganhar dinheiro. Vocês entenderam? Beleza? Então, por gentileza, eu coloquei tudo isso aqui para vocês, essas questões. Quais são as alternativas? Bom, para quem deseja não consumir produto de origem transgênica, você pode optar pelo consumo de orgânico, que você incentiva aí o pequeno produtor da agricultura familiar. Cobrar empenho do governo na aprovação de legislação mais combativa à produção e comercialização de OGM, além de exigir maior fiscalização das autoridades. Exigir das empresas produtoras de transgênicos o desenvolvimento de estudos mais aprofundados
antes de disponibilizarem suas sementes para o mercado consumidor. Não podemos exigir isso, certo? Beleza? Muito bem, o problema é que conosco aconteceu o quê? O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, não fazendo propaganda da empresa, mas todo mundo conhece, a Monsanto é uma baita multinacional estadunidense do setor agropecuário. E aqui vocês estão vendo uma área de lavoura, certo? E o rótulo da Roundup Ready, que é a variedade de soja transgênica, certo? Oferecida pela Monsanto, e que é a líder do mercado mundial e brasileiro, certo? Muito bem. Moçada, todo mundo sabe que essa soja ela é mais resistente à aplicação de um herbicida fabricado pela Monsanto, que é o Roundup, que tem na sua fórmula um elemento, é o herbicida chamado glifosato, certo? Beleza? O que a Monsanto desenvolveu? Ela desenvolveu isso aqui, moçada. Dentro da sequência genética da soja, da cadeia do DNA, foi inserido esse código aqui, certo? O EPSPS. Mas eu nunca ouvi falar. 5-enolpiruvoil shikmato 3-fosfato sintetase. Certo? EPSPS, que é resistente ao glifosato. A versão usada nas culturas geneticamente modificadas foi isolada da cepa C4 da Agrobacterium, que era resistente ao glifosato. Aí esse gene CP4 foi EPSPS foi clonado e inserido na soja. Significa então que quando você tem a aplicação desse herbicida à base do glifosato numa lavoura de soja transgênica da Monsanto, ela é resistente a ele. Mas sabe o que quer dizer que se eu jogar numa soja comum, mata ela. Ela não resiste. Certo? Você vai afetar a planta. Nela não. Ela resiste. Ela é geneticamente modificada para isso. Para isso. Certo? Só que a partir do momento, moçada, que ela é geneticamente modificada para isso, significa também que você entra num sisteminha de pacote fechado. O que significa isso? A partir do momento que ela é geneticamente modificada para responder a esse produto da Monsanto, significa que o defensivo tem que ser dela, o adubo tem que ser dela, o fertilizante, tudo dela. Tudo dela, é um pacote fechado. E outra, como isso aqui é uma propriedade intelectual dela, você tem que pagar royalties. Por direito autoral, por hectare colhido. Inclusive, isso gerou um debate, uma briga muito grande. Por quê? Porque, aí perdão, porque eu esqueci de incluir aqui, mas mostrarei, certo? Porque pessoal, as cifras envolvidas aqui no Brasil chegaram a aproximadamente 15 bilhões de reais, certo? Tá ok? As cifras envolvidas chegaram a aproximadamente isso. É uma ação bilionária que estava correndo no STJ, certo? Aproximadamente 15 bilhões de reais de royalties, tá? Beleza? E o STJ deu ganho de causa aos agricultores que estavam protestando contra essa cobrança de royalties da Monsanto. Então você está vendo que é um mercado bilionário. Envolve cifras absurdas, certo? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, óbvio. Tá? Aqui nós estamos falando do nosso caso, certo? Beleza? Então,
O mercado do geneticamente modificado, tomando como exemplo esse da Roundup Ready da Monsanto, é praticamente um monopólio, um pacote fechado que você tem que comprar tudo dela e você ainda tem que pagar royalties, que agora o pessoal está contestando. Agora aí vem o interessante. Como que essa soja geneticamente modificada entrou no Brasil? Como que ela veio até nós? Moçada, contrabandeada. Contrabandeada. Tá? Principalmente da Argentina. Ela entrou contrabandeada, certo? Os produtores começaram a utilizá-la. E quando o governo percebeu, moçada, a casa já estava arrumada. Já estava arrumada. E aí o que foi melhor o governo fazer? Ué, criamos uma lei de biossegurança, que é a lei número 11.105 de 2005. Tá? Criamos uma lei regularizando, tá, o cultivo, certo, do transgênico no Brasil, porque a casa já estava arrumada. Vai fazer o quê? Certo? Claro que com essa lei, como você está tratando de tudo que envolve a questão do geneticamente modificado, veio também a obrigatoriedade da indústria de informar se você tem produto transgênico naquele produto. Quando você tem a presença de mais de 1% de ingrediente transgênico em qualquer tipo de produto, você tem que ser informado. Então, moçada, essa lei obrigou o pessoal a fazer o quê? Moçada, tá aqui o Tzinho, triângulo preto com Tzinho, certo? Que eu não estou vendo bem. Tá aqui o Tzinho, tá? Tá aqui o Tzinho, certo? Tá aqui o Tzinho. Beleza? Aqui no soia, também não estou vendo bem aqui não vi pode estar do lado do rótulo. Esses quatro estão mais visíveis. O Tzinho está ali. Agora todos eles aqui tem, tá? Aqui também. Aqui também. Certo? Ali na maisena o Tzinho já está marcado, tá lá. Certo? Aqui, tá aqui o Tzinho, tá? E tá aqui o Tzinho. Pronto. Pô, Marcelo, mas são produtos que eu consumo, eu compro no supermercado, poxa, e aí? Pois é. Mas você está sendo avisado. Aí você pode até questionar comigo uma questão, pô, Marcelo, mas aí é complicado, eu estou sendo avisado, mas o problema é que se eu chego lá e quero comprar o Dorito, que não tem produto transgênico, não tem. Meu caro, então mude seu hábito alimentar. Esse é um problema. Daí que estava a questão que o cara colocou lá como alternativas, certo? Você está sendo avisado que aqui você tem produto transgênico. Se você vai consumir, meu caro, mas não acontece nada. Mas tudo bem, se você acredita nisso, tudo bem, ué. É assim que a turma falava do cigarro, não tinha problema. Enquanto não tiver uma pesquisa conclusiva, definitiva. Tudo bem? Mas você está sendo avisado. Agora, se você não concorda com isso, é como falou, alternativa, mude o produto, vá para outro, compre um orgânico. Mas o orgânico é mais caro. Aí você põe a relação custo-benefício. Certo? Então, isso aqui foi adotado para comunicar ao consumidor o que ele está comprando. Certo? Que o produto transgênico está aqui. Tudo bem? Se bem que agora, glorioso deputado Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, conseguiu aprovar um outro projeto dispensando o símbolo no rótulo. Agora não vai mais precisar. E isso foi ano passado, hein? Abril de 2015. 320 votos a favor, 135 contra, apoiado principalmente pela Frente Parlamentar Agropecuária, que é a bancada ruralista, e o cara é do Rio Grande do Sul. Ou seja, agora, nem o rótulo você vai ter. Nem o rótulo mais avisando. Vamos tirar. Pô, Marcelo, mas ele não está pensando na sociedade, na população, pô. De repente está pensando na empresa, ou nos grandes conglomerados agroindustriais. Sim, ainda bem que o Senado rejeitou, certo, a retirada do rótulo. Se bem que essa rejeição aconteceu em outubro do ano passado, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
certo? Projeto relatado pelo senador Randolfo Rodrigues, do Rei do Amapá. O problema é que esse projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. Mas no Senado, por enquanto, essa comissão rejeitou esse projeto. Então o símbolo continua, tá? E aí é que vão aparecendo as coisas. Pronto. Pipocou isso aqui. Transgênicos causam até 3 vezes mais câncer em ratos, diz estudo. Tá? O estudo foi feito na França, foi publicado pela revista Food and Chemical Toxicology, beleza? E quais foram os resultados? Tá aqui, ó. 200 ratos durante 2 anos, certo? Divididos da seguinte maneira. Primeiro grupo, 11% da dieta com milho OGM. O segundo grupo, 11% do milho OGM tratado com Roundup, o herbicida. E o terceiro grupo, alimentado com milho não alterado geneticamente, mas tomava água com doses de Roundup usadas nas plantações. Então, um grupo comeu só o milho transgênico, o outro grupo, o milho com o herbicida, tratado com herbicida, e o terceiro grupo, um milho normal, não alterado, mas a água consumida tinha Roundup. Qual foi o resultado? 50% dos machos e 70% das fêmeas dos 3 grupos morreram prematuramente, contra 30% e 20% do grupo de controle, que não tomava nem água com o Roundup e nem o milho transgênico, só o milho normal. Então a mortalidade foi maior, certo? E qual foi o grupo que desenvolveu a maior quantidade de tumores? O grupo que foi alimentado com o milho geneticamente modificado, tratado com Roundup, certo? Nesse grupo, os tumores aparecem até 600 dias antes do que nos machos do grupo de controle, que não comia milho transgênico. Aí quais foram as fotos que chocaram o mundo inteiro? Tá aqui, né? Tá aí os ratinhos aí, ó. Pô, Marcelo, a bolota aí é o tumor? Com certeza. A bolota é o tumor. Tá? Esses foram os animais que tiveram a maior incidência de tumor. Foram aqueles que se alimentaram com milho transgênico tratado com o defensivo. Certo? Agora, veja bem, essa matéria foi publicada no dia... Ela foi atualizada em março de 2014 e publicada em setembro de 2012. Certo? Moçada, aqui ó, 22 de outubro de 2012. Uma comissão francesa rejeita o estudo que vincula milho transgênico a câncer. Não está valendo, certo? Consideramos que esse estudo não é adequado, tá? O órgão examinou a pesquisa a pedido do governo francês, é inadequado, recomendou um estudo a longo prazo, independente e transparente, certo? Sobre a autoridade do poder público a respeito da segurança para o milho transgênico. Para responder às perguntas da sociedade sobre a toxicidade ou inocuidade do milho transgênico, o estudo deve levar em consideração visões contraditórias. Pronto, é a opinião da comissão. Então, por incrível que pareça, essa comissão aqui rejeitou esse resultado. Falou que ele não tem validade, ele não é adequado. E é aí que eu queria chegar para vocês. E agora, pronto. É aqui que eu queria chegar. Maio de 2016. Agora, 1 mês e pouco. Certo? Academia estadunidense, Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Estudo de 388 páginas. Tá? Transgênico não faz mal à saúde. É uma organização que reúne cientistas desde 1863, serve de conselheira para decisões do governo americano. Nos últimos 2 anos, 50 pesquisadores revisaram mais de 900 estudos sobre alimentos transgênicos, plantações de milho, soja, algodão, que foram geneticamente modificadas para resistir à praga e herbicida.
O texto diz que o comitê não encontrou diferenças que apontem para o maior risco à saúde dos alimentos transgênicos em relação aos não transgênicos. Não há evidências de que eles provoquem obesidade, diabetes ou autismo. A incidência de câncer nos Estados Unidos é parecida com a do Reino Unido e da Europa, que consomem menos transgênicos. Os dados indicam que os casos de câncer não aumentaram por causa dos alimentos geneticamente modificados. Mas não há consenso sobre o potencial perigo cancerígeno do glifosato, um herbicida usado nessas lavouras que é permitido no Brasil, mas que está sendo reavaliado pela Anvisa. E aqui tudo que foi colocado através desse estudo. O estudo pede aos reguladores que submetam as novas variedades vegetais a testes de segurança, independentemente de elas terem sido desenvolvidas utilizando técnicas de engenharia genética ou meios convencionais. Os especialistas afirmaram também que a resistência em relação às características dos transgênicos desenvolvida por insetos e ervas daninhas é um grande problema agrícola. Elas ficam mais resistentes aos defensivos. O relatório cita muitos locais onde ervas daninhas desenvolveram resistência ao glifosato, o herbicida ao qual a maioria das culturas biotecnológicas se tornou resistente após ter sido modificada. O estudo não encontrou ligações entre culturas geneticamente modificadas e câncer ou diabetes. Certo? Sobre os impactos ambientais, o relatório diz que não há evidência conclusiva de uma relação de causa e efeito entre culturas transgênicas e problemas ambientais. O uso de variedades resistentes a insetos, segundo o documento, levou a uma redução do uso de inseticidas químicos. O uso de variedades resistentes a herbicidas, por outro lado, levou ao aumento do uso de agrotóxicos. Segundo o relatório, novas técnicas como a edição de genomas, usada para fazer pequenas modificações genéticas, estão deixando cada vez mais tênue a fronteira entre as plantas transgênicas e as convencionais. Isso estaria tornando insustentável os sistemas regulatórios existentes, porque não tem mais diferença entre elas. Os autores recomendam a criação de um novo sistema que tenha mais foco nos atributos de cada cultura, em vez de voltar a atenção para a maneira como cada uma delas é criada. O relatório conclui que o uso da biotecnologia trouxe benefícios econômicos para os fazendeiros, mas não parece ter acelerado a taxa de rendimento de culturas como milho, soja e algodão. A conclusão, depois de ler o relatório, é que as plantas transgênicas são mesmo apenas plantas. Elas não são a panaceia que clamam alguns proponentes, nem o temível monstro apontado por outros. Disse o professor Wayne Parrott, que é professor de Ciências do Solo da Universidade da Geórgia. Tá? O documento diz que nenhum dos autores da pesquisa atua em empresas de biotecnologia que produzem transgênicos. Nenhum dos pesquisadores. Embora alguns já tenham desenvolvido plantas geneticamente modificadas e tenham sido consultores dessas empresas. Não atuam, mas já trabalharam para elas. E no Brasil, nós ainda aguardamos o resultado, tratamos o resultado com ressalvas. Qualquer conclusão é precipitada. O consumo de transgênicos é relativamente recente. Ainda é cedo para ter algum estudo que comprove qualquer impacto sobre o corpo. É preciso saber das consequências no longo prazo. Isso é o pessoal daqui do Brasil, da Universidade de Belo Horizonte. Tá? Professora de genética Fernanda Freire. Então, como vocês estão vendo, é um tema sensível, trabalha com biossegurança. Desculpa ter ficado esse tempo todo, mas isso aqui é para vocês darem uma lida na aula. Tá? Um tema sensível, que preocupa, envolve biossegurança e não temos ainda nenhuma conclusão definitiva sobre o assunto. O que eu quis destacar para vocês é que, pessoal, a Academia de Ciência dos Estados Unidos está jogando o peso científico dela. É uma baita instituição. Certo? Pesquisadores renomados, universidades conceituadas, e ela está jogando o peso da instituição nessa afirmação.
Analisamos pesquisas, mais de 20 anos, mais de 900 estudos, certo? 50 pesquisadores, 388 páginas de relatório para afirmar: não fazem mal à saúde, certo? Então, isso aqui é o tempo que vai dizer. Se eventualmente isso aqui tiver algum furo, ou se ficar comprovado que esse estudo apresenta falhas para a comunidade científica acadêmica dos Estados Unidos, nossa, vai ser um baque violento. Certo? Beleza? Então esse tema aqui eu quis colocar para vocês nessa aula. Tá joia? Beleza? Muito bem. O próximo tema que eu vou gravar com vocês de atualidades foram os atentados que aconteceram na Turquia. Tá bom? Beleza? Moçada, prazer em revê-los aqui novamente. Um grande abraço a todos e até a próxima.